Nós estamos trabalhando com os irmãos aqui a importância da unidade na vida da igreja, a importância da unidade no corpo de Cristo. Isso não é poético, isso não é teórico. A igreja vive disso, a igreja cresce com isso. E quanto mais rápido a gente entender a importância de estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma esperança, na mesma palavra, sob a orientação de autoridades espirituais, quanto mais cedo nós entendermos e praticarmos isto, mais abençoados e felizes nós seremos. Uma coisa que eu digo para os irmãos e para todos é que a igreja nunca vai deixar de ter problemas, dificuldades, porque na sua concepção original, a igreja deveria ser só de pessoas eleitas, só de pessoas que receberam Jesus, só de pessoas que receberam a graça de Deus, só de pessoas que comungam a mesma fé, que partilham e compartilham desta esperança. Mas nós sabemos que não é dessa forma. Muitas pessoas estão na casa de Deus, muitos estão com interesses diferenciados. São vários os interesses, assim como são vários os interesses daqueles que seguiam a Jesus, uns por comida, outros para ver os milagres, outros para verem Jesus falar contra a lei, enfim, outros para proclamá-lo um político, enfim. Isso não mudou, não é diferente na vida da igreja. Por isso nós temos tantas dificuldades, por isso só suporta este fardo aqueles que foram chamados por Deus, que foram separados por Deus, porque os que não são, eles metem logo o pé na jaca e não quer nem saber, né? Então, a dificuldade do trabalho na igreja justamente não é por causa dos bons, não é por causa dos salvos, é por causa dos incrédulos e infiéis. É esses que dão trabalho, mas também é esses que ajuda na nossa maturidade. Se formos cuidar só de irmãos obedientes, a gente vai crescer pouco, não vamos ter estrutura quando as dificuldades surgirem. Mas também não precisa ser tanto, né? Então nós estamos tratando aqui da importância da unidade. E nós estamos lendo como texto base o texto de João, capítulo 17, versículo 21. Se puder colocar aí, por favor, pode colocar. Que foi um pedido, uma oração de Jesus para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Repita comigo. Para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Repita de novo. Para que todos sejam um. Vai, irmãos. De novo. Agora para você ouvir, de novo. Isso. Agora para o irmão do lado ouvir, diga. Parece fácil, né? Parece? Mas não é. Se Deus não tiver nesse negócio, não dá para ser um. Como é que um monte de gente com pensamentos diferentes pode ser um? E nós estávamos falando das evidências que nos tornam, dos mandamentos que devemos obedecer, que nos caracterizam como uma unidade. Porque muitas vezes estamos reunidos, mas não estamos unidos. Nosso coração está longe. E nós falamos aqui de vários mandamentos de vivência, de reciprocidade, que devemos praticar para que as pessoas possam ver que nós somos
um em Deus, um em Jesus, um no Espírito Santo. E esses mandamentos são amar e honrar, servir, sujeitar-se, suportar e perdoar, instruir e aconselhar, confessar e orar, admoestar, ser hospitaleiro, consolar e edificar, levar as cargas e lavar os pés. Depois nós falamos dos motivos que nos impede que o corpo de Cristo seja viva esta unidade. Aí começamos falando sobre aqueles fanáticos que sempre têm, e os fanáticos eles dizem que estão entre aspas na direção de Deus, que não obedece homem, que ele só ouve a voz de Deus, então ele acha que faz o que quer, e ele não sabe, não conhece de Bíblia, não conhece de orientação de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos membros uns dos outros, e isso nos caracteriza como uma unidade. Falamos sobre este assunto, e nós ficamos de continuar esse mesmo assunto sobre causas que nos impedem de vivermos esta unidade no corpo de Cristo. Primeiro, essa coisa da direção de Deus. Segundo, o desânimo. O desânimo é um grande empecilho, é uma grande pedra de tropeço para aqueles que querem viver esta unidade. O que é desânimo? O dicionário diz: é um estado de quem se mostra desestimulado e sem motivação. E nunca é demais nós lembrarmos a igreja, que igreja é todo mundo junto. Igreja compartilha junto. Igreja está sempre junto. Isso caracteriza a igreja. Esse pensamento de que eu posso cultuar na minha casa, eu posso ficar em casa, quando nós temos um dia especial para ouvir o ensinamento da palavra, que é terça-feira, eu fico em casa, mas o irmão está tão desanimado, e agora que ele não tem mais em quem jogar a culpa, ele está jogando na pandemia. Está desanimado. Isso impede. Porque a igreja não é só esses irmãos. A igreja é esses bancos todos, e outro tanto mais. Então desânimo é algo que nós vemos nos nossos dias, e às vezes nós achamos que isso é até uma virtude, de estarmos desanimados. Porque quando a gente quer, a gente só vê as coisas negativas. E nós somos influenciados, nós somos contaminados pelas pessoas. Alguns são que nem piolho, andam pela cabeça das pessoas. Se o fulano falou, aí ele vai pela cabeça do outro, pela cabeça do outro, pela cabeça do outro. Mas você pode verificar que essas pessoas, eles nunca vieram num domingo aqui na escola bíblica dominical. Eles não vêm num culto de ensino, eles vêm no tempo de festa, eles vêm de vez em quando no domingo, porque estão desanimados, não estão com disposição interior para aprofundar os relacionamentos. Igreja é relacionamento. Ninguém vive na igreja como uma ilha, não é possível. Isso aqui é diferente, porque existe aqui um Espírito que é o Espírito Santo, que faz com que nós nos relacionemos a despeito da nossa individualidade e dos nossos problemas. Nós temos que nos relacionarmos. E isso é pouco, porque a Bíblia diz que é para confessar os nossos pecados uns aos outros. Imagina isso. Se eu estou desanimado, não quero me aprofundar em relacionamento, como é que eu vou confessar pecado? Quem já foi? Quem imaginou isso? Quem é que disse essa heresia? Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Eu já li semana passada para vocês. Então é assim. Estão numa fase apenas de receber. Estão que nem o Mar Morto.
é o único mar do mundo que só recebe. Por isso já chama de Mar Morto. Há não sei quantos milhares de anos está recebendo as águas do Jordão. Nunca enche, porque está morto. Pessoas que vêm apenas para receber na igreja, para receber a bênção de Deus na igreja. Ele entra na igreja com um carrinho daqueles grandão de fazer compra em mercado de varejo, de atacado. Enquanto ele não enche o carrinho, não vai embora. Isso aqui não é para entrar, isso aqui é um lugar de adoração. É um lugar de reconhecer que Deus é Deus, Deus é grande, Deus é maior, Deus é tudo. Esse é o nosso lugar. E nós não podemos fazer isso se nós não nos relacionarmos com o irmão que está do lado. Como é que eu vou dizer, Deus é grande, Deus é maior? Ou que nem as pessoas estão dizendo, Deus é 10. Que conversa é essa, irmão? Deus é 10? Isso é coisa do Romário, isso é coisa entendeu? Isso é coisa dos pagãos. Que Deus é 10? Deus é Deus. Deus está acima desse número aí, 10. Que 10, irmão? E não me chamam de ignorante, porque eu sei o que quer dizer Deus é 10. É muito pouca a classificação. Deus é Deus. Senhor, quando chegar em Faraó, o que é que eu vou dizer? Deus diz assim, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Em outras palavras, Deus é Deus. E diz a tradição que quando o exército de Faraó entrou no mar, já estava no meio do mar, as águas foram caindo e afogando o exército de Faraó, e ele ficou em cima da montanha, e quando tudo terminou, ele diz, God is God. Deus é Deus. Deus é Deus. Diga, levante a sua mão e diga, Deus é Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Sem desânimo, sem se envolverem. Então essas pessoas estão numa fase apenas de receber de Deus, sem se envolverem com os demais irmãos, por pensarem e admitirem não ter muito para repartir. Irmão, eu não tenho muito que dar. Tem gente que é tão hipócrita, mas tão hipócrita, que ele se coloca numa posição de humilde, recebe aquela pessoa que recebe o troféu de humilde, e ele diz assim, esse troféu é meu, não dou para ninguém, que eu sou o mais humilde de todos. Ele se orgulha de ser humilde. Eu não tenho nada para repartir com ninguém. Tu tem Deus na vida, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem graça, quem tem Deus tem autoridade, quem tem Deus tem unção, quem tem Deus tem presença, quem tem Deus tem salvação, quem tem Deus tem sabedoria, quem tem Deus anda de cabeça erguida, quem tem Deus sempre tem alguma coisa para dar. Então fora com esse desânimo, porque ele não é de Deus. Isso atrapalha a nossa unidade. Outra coisa que atrapalha a nossa unidade é a mágoa. Isso aqui dá para dar uma palavra só uma terça-feira sobre esse assunto. Isso aqui é uma ferida na vida de muita gente. Vai falar sobre o quê, irmão? Sobre mágoa? Então hoje eu não vou. Que vai abrir uma ferida. O que é mágoa? Qual é a definição de mágoa? Mágoa é um sentimento humano. Os cachorrinhos não têm mágoa. Os gatos não têm mágoa. Viu? O jacaré não tem mágoa. O boi não tem mágoa. O macaco não tem mágoa. Só ser humano tem mágoa. Então é um sentimento humano caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado,
decepcionante e de ofensa por parte de outrem. Isso significa mágoa. Mas a gente conhece essas coisas na prática. Quando as pessoas nos ofendem sem razão. Por isso diz que isso é um ato indelicado. Às vezes preconceituoso. Se tem algo que causa mágoa na vida das pessoas, é o preconceito. Preconceito de raça, de cor, de religião. O preconceito porque fulano é o doutor e o outro é o gari. Esses tempos nós vimos uma história que passou repetidas vezes na televisão. Um cidadão que quando ele morrer, se passar de 12 horas, nem a mulher dele vai querer ficar perto dele, porque ele vai feder que nem o cão. Pegou um guarda municipal lá em Santos. E o guarda fazendo o seu trabalho, pedindo para as pessoas, coloca máscara, e chegou para esse cidadão e falou, quem você pensa que é? Seu analfabeto, que começou a humilhar o rapaz, humilhar, e foram puxar a ficha dele, ele já tinha 40 processos, agora parece que o CNJ deu uma puniçãozinha leve, porque esse povo aí é inatingível, mas deixa ele ficar doente para ver, ele vai ficar doente que nem os outros, ele vai morrer que nem os outros, o dinheiro dele não vai servir para nada, quando chegar lá, quando ele morrer, que chegar lá embaixo, eu quero ver, dizer, eu sou procurado nada. Agora aquele rapaz que ficou lá, que foi tido como herói, será que aquele rapaz está dormindo com aquelas palavras que ele ouviu já, lá? Quanta mágoa gerou no coração dele? Será que ele não teve coragem de arrancar aquela arma e dar um tiro na cabeça daquele cidadão lá? E aí as pessoas chamar o guarda de desequilibrado? Porque todo ser humano tem um limite. Há alguns que dizem que a vingança é um prato que se come frio, porque uma vez foram magoados, covardemente. E às vezes a mágoa vem de gente que é maior, do maior para o menor. Dificilmente o menor magoa o maior. É sempre de cima para baixo, que causa mágoa na vida das pessoas. E aquilo se expõe, as pessoas escondem isso, ficam frustradas, complexadas, não tratam esse negócio, escondem. E a Bíblia diz lá em Efésios 4:31, cadê o menino que está ali no som? Cadê ele? Ô Luan, sai daí não. 4:31, Efésios 4:31, olha o que diz aí, ó, irmão. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? O quê? Toda? Mágoa, em nome de Jesus, sai daí. Ô mágoa, em nome de Jesus, sai, que esse corpo não te pertence, pertence a Jesus. Toda mágoa seja retirada. Coloca aí, meu filho, Hebreus 12:15. Ainda sobre mágoa. Vamos ler? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Pare aí. O que é se privar da graça de Deus? De não ter a graça de Deus. Você pode conceber um crente sem a graça de Deus? Você pode conceber um pastor sem a graça de Deus? Você pode conceber um obreiro sem a graça de Deus?
Você pode conceber na sua mente alguém da igreja sem a graça de Deus? Porque é isso que nos diferencia, é isso que nos define como igreja, a graça de Deus. Então a Bíblia diz: tenha cuidado, porque isso pode acontecer com qualquer um. Que ninguém se prive da graça de Deus, seja privado da graça de Deus. E o que mais? E de que? Nenhuma raiz. Você me conta uma situação vivida no meio, na igreja, que magoou. Pode acontecer com qualquer um de nós. Aí nós queremos compartilhar com o outro. É contaminação. Dependendo de quem a gente contar, ele fala assim: não, eu estou usando isso como exemplo, mas não é com você o negócio, tá? Não, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Vamos orar para Jesus resolver isso. Mas tem outros que você conta para ele o ocorrido, e ele fica tão contaminado quanto o outro que sofreu a mágoa. Ele toma as dores do outro. Não teve estrutura. E aí vai contaminando. Não aconteceu com ele, mas ele começa a ver aquela pessoa que magoou o amigo como um inimigo. Nunca fez nada para ele, mas começa a ver. Aí ele conta aquela história, aumentando um pontinho para o outro. Daqui a pouco o outro conta a história, aumentando para o outro. Daqui a pouco a pessoa que magoou, ele tem vários inimigos que ele não sabe por quê. É a tal da contaminação. E parece que o que é errado, parece que o que é negativo, é o que a gente tem tendência a espalhar. Parece que as coisas positivas, as coisas boas, a gente guarda para nós. A gente curte, que é uma linguagem que todo mundo conhece. Quando você curte é só para você, não é? Em tese seria isso, né? Mas quando você compartilha, você passa para os outros. O que nós devemos fazer é compartilhar coisas boas, compartilhar a bênção de Deus. Deixe as coisas negativas, ore sobre esse assunto, deixe para lá. Porque aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Nós temos responsabilidades diferentes. Isso faz toda a diferença. Eu não sou maior do que vocês não. Nós temos todos aqui uma responsabilidade que nos foi dada por Deus. E que vamos prestar conta delas. Então não deixe que a mágoa contamine o seu coração. Por ter experimentado sinceramente, noutros tempos, viver em unidade, foram magoados, se decepcionaram, e para se precaverem disso, eles formam como que um escudo, não se jogam mais de corpo e alma nos relacionamentos. Eu agora vou aprender. Aí muda de igreja, e o problema acompanha ele. Aí a mágoa que ele teve no outro lugar, vai ter efeito aqui, porque ele não vai investir, ele não vai se envolver com medo de ser magoado. E a igreja é a casa de Deus. Essas coisas não deveriam acontecer. Por isso que Tiago diz: essas coisas, irmão, não é para ter entre vós, não é para ter. Aqui tem que ter só coisas boas. Nós temos que olhar o melhor que tem na vida do outro irmão. Porque se nós quisermos achar defeito, nós achamos até nos nossos maridos, nas nossas esposas, nos nossos avós, nos nossos líderes, nas nossas autoridades. Tem gente que só acha defeito. Se eu quiser ver defeito, só ver defeito. Se eu quiser ver virtude, eu só vou ver virtude. E isso faz bem.
Então nada, isso atrapalha a nossa unidade como igreja de Deus. Mais um. Orgulho. Eu penso que de todos esses sentimentos negativos que são compartilhados com os homens, que só os homens sentem, o orgulho é o pior de todos. Ah, mas será que tem crente orgulhoso na igreja? Eu já disse que a igreja deveria ser um lugar onde só tivessem os eleitos, só tivessem os escolhidos, porque aí ia ser todo mundo humilde, ia ser todo mundo bondoso, ia ser um céu. E eu não posso ver ninguém de outra forma, eu tenho que ver todo mundo dessa forma. Eu, quando olho para lá, eu tenho que olhar, todo mundo é crente. Quando eu olho para cá, todo mundo é crente. Mas, se a Bíblia fala de orgulho na igreja, na vida das pessoas, e esse negócio começou com Satanás, ele queria tomar o lugar de Deus, foi o orgulho. O texto de Isaías e de Jeremias, de Ezequiel, diz: a soberba do teu coração, soberba e orgulho, te enganou. Tu querias subir mais alto, no lugar mais alto de Deus. Fez ele ser lançado no inferno. O inferno foi criado por causa de um sentimento chamado orgulho, para colocar um ser celestial que era anjo, agora é demônio, é anjo do mal. Então, por que as pessoas sentem orgulho? Qual é a causa desse negócio? O que é orgulho? A gente fala tanto. Sentimento de satisfação em seus próprios feitos e qualidades. Sou eu que sou bom. Se eu sair, não vai funcionar. Se eu não liderar esse grupo, não vai funcionar. Se não for eu que dirigir a tarde da bênção, não vai funcionar. Se não for eu que dirigir a live, não vai funcionar. Se não for eu que estiver na frente, lá, como professor da escola, não vai funcionar. Larga a mão de ser bobo, rapaz. Isso é orgulho. Vai funcionar, não vai? Sabe o que Samuel disse para Saul? Deus te rejeitou e já escolheu o melhor do que você. Saul já era rei, Saul era de uma família rica, uma família poderosa, da tribo, se eu não me engano, de Benjamim. Deus disse que escolheu o melhor do que ele. Sabe quem Deus escolheu? Segundo a tradição judaica, um bastardo. Melhor do que ele. Em várias ocasiões isso aconteceu. Orgulho. Sabe o que aconteceu? Eu vou ler um texto sobre orgulho. Leia aí Lucas 12, 18. Todos conhecem esse texto. 12, 18. E o homem disse: farei isso. Eu vou derrubar. Não preciso de ninguém, eu vou fazer. Eu já contei para você aqui a história da igreja lá no Paraná. Já contei um monte de vezes, mas não vou contar de novo, não. O homem disse: farei isso, eu vou derrubar. O orgulhoso fala sempre na primeira pessoa. Na igreja de Deus, o verbo conjugar, o pronome, né? O pronome conjugado é nós, é eles, é nós, é eles, é nós, é eles e é nós. Foi eu que não, foi nós que fizemos. Não, foi ele que fez, não, foi eles que fizeram. Aí o homem disse assim: eu vou derrubar tudo na primeira pessoa lá. Os meus celeiros,
eu vou edificar outros maiores, e ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Você está prosperando? Levanta sua mão para o céu, faça que nem Jó, abençoe. Diga: Deus, tudo que eu tenho foi o Senhor que deu. O que eu tenho foi o Senhor que prosperou. O que eu tenho foi o Senhor que abençoou. Reconheça que Deus é o dono de tudo, que você é apenas um mordomo. Não seja orgulhoso que nem esse homem aqui, ó, esse aqui. Tem quanta gente tem na casa de Deus que nem esse homem? Foi eu. Para com isso, irmão. Isso é orgulho. Agora, o pior orgulhoso não é esses que têm muitos bens e acha que o sucesso é por conta deles. O pior orgulhoso é aquele que anda de chinelo de dedo, é aquele que anda de bicicletinha velha. Eu não estou falando nada mal sobre isso, não é uma crítica. O pior orgulhoso é aquele que anda com as roupinhas sujas e se orgulha de que ele é pobre. Esse é o pior de todos. É o pior de todos. Ele se orgulha da condição que ele tem. O orgulho ele pode estar tanto entre os indoutos, os pobres, quanto ele pode estar entre os ricos. Está em todas as camadas sociais. Sempre você vai encontrar gente orgulhosa. E a Bíblia diz que nós somos como a flor do campo. De manhã nasce, à noite já foi, já era. Nossa vida passa rapidamente, nós não somos nada. Sabe por que a Bíblia diz isso? Para a gente reconhecer que Deus é tudo, que nós dependemos de Deus. Eu dependo de Deus, você depende de Deus, ninguém depende de si mesmo. Eu dependo de você, você depende de mim. É um elo, é uma corrente, isso é igreja. É essa dependência que nos torna igreja. E o Espírito Santo, por saber que esse não é um trabalho fácil, Ele está no meio de nós para produzir, para gerar essa energia que nos liga uns com os outros. Orgulho, não seja orgulhoso. Mas eu ainda tenho mais 3 para falar, que hoje não vai ser possível. Isso atrapalha a nossa unidade. Que o Senhor nosso Deus, através do Espírito Santo, limpe o meu, o seu e o nosso coração do desânimo, da mágoa e do orgulho. Sejam tirados do meio de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode receber essa palavra, irmão? Muito bem.